a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção na mensagem de hoje, porque o Espírito Santo vai trazer algo de suma importância. Olha só o tema da nossa mensagem. Não viva enganado. Hoje, a nossa geração são muitas vozes, muitas informações, muitas atrações, ilusões que querem chamar a nossa atenção, que disputam pela nossa atenção. E o diabo usa muitas dessas coisas de maneira sorrateira para enganar as pessoas. Entenda, para uma pessoa ser enganada, ela precisa ser ignorante no assunto. Em qualquer assunto, a pessoa só vai ser enganada se ela não tiver o conhecimento necessário. Se a pessoa não tiver o conhecimento necessário, facilmente ela será passada para trás, facilmente ela será enganada. Eu li uma frase certa vez que é verdade. Muitas coisas estimulam a ignorância para poder escravizar as pessoas, para poder usar as pessoas. Você está entendendo? Por isso que aquela frase que é muito famosa, por muito tempo repercutiu, que diz: conhecimento é poder, é verdadeiro. Porque a pessoa que não tem conhecimento, ela vai comer pela mão dos outros. A pessoa que não tem conhecimento, ela vai sempre estar escravizada, dependente dos outros. E no que diz respeito ao âmbito espiritual, esse assunto é muito mais importante. Primeiro nós vamos ver aqui na passagem da carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 6, algo que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para ensinar a igreja. Veja só o que ele disse, então coloque muita atenção. Ninguém vos engane com palavras vãs. O apóstolo Paulo era muito preocupado com isso, e essa preocupação vinha da parte de Deus. O Espírito Santo colocava isso no apóstolo Paulo para ele ficar atento, para ele cuidar da igreja. Ele estava muito preocupado para as pessoas não se enganarem. Certa vez, ensinando também a igreja, Paulo diz: eu temo que vocês, como Adão e Eva, sejam enganados pela serpente. Coloque atenção nesse primeiro ponto já, que é muito importante. Desde o início, o diabo vem trabalhando para enganar o ser humano. Vamos nos recordar do que aconteceu com Adão e Eva? O diabo se manifestou na serpente e enganou Eva e Adão. Com astúcia, com engano, com falácia, vocês veem, sorrateiramente enganou. A serpente manifestada ali, era o próprio diabo manifestado, enganou o ser humano. E assim o ser humano perdeu. E olha que Adão e Eva tinham o conhecimento de que não era para comer daquele fruto. E eles foram lá, deixados-se seduzir pelo diabo e comeram e erraram. E assim é nos dias atuais. Por isso que a palavra de Deus aqui nos diz: não se deixem serem enganados. Por isso o nosso tema de hoje, que o Espírito Santo está passando: não vivam enganados. Vamos falar novamente porque é importante. Nós estamos vivendo numa geração cheia de informações, de vozes, de ilusões, de atrações que estão brigando pela nossa atenção. E se você der atenção a essas coisas, que o diabo está por detrás dessas coisas, você será enganado. E não é isso que Deus quer. O diabo trabalha com força para tentar impedir as pessoas de alcançarem o entendimento, o conhecimento do Evangelho de Jesus. Por que ele faz isso? Por causa do fator de, se a pessoa entender e compreender o Evangelho de Jesus, jamais essa pessoa que entendeu, que teve a mente, os olhos espirituais iluminados pelo Evangelho, jamais essa pessoa será marionete do diabo. Jamais o diabo vai conseguir enganar, escravizar essa tal pessoa, porque a verdade do Evangelho libertou ela. Então aqui nós estamos vendo no cerne do assunto para nós não vivermos enganados, mas nós estamos também já abrangendo outros assuntos. O conhecimento é o que liberta o ser humano. E quando se trata do âmbito espiritual, do assunto espiritual, somente o conhecimento do Evangelho, não é do conhecimento religioso, não é do conhecimento teológico, não é do conhecimento, enfim, não é do conhecimento terreno, não é do conhecimento natural dessa terra, de maneira alguma. Somente o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, que vem através da obra do Espírito Santo, é que faz uma pessoa ser de fato liberta. Certa vez Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É somente essa verdade do Evangelho que tem esse poder, que tem essa eficácia de libertar verdadeiramente o ser humano.
Então, entenda bem. Primeiro nós temos que entender o quê? Eu não vou ser enganado, eu não vou viver enganado. Muitas coisas na internet, televisões, aplicativos, enfim, informações, estudos, movimentos, muitas coisas estão querendo chamar atenção, mas eu não vou me deixar ser enganado. Pelo contrário, eu vou ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós vimos agora uma parte na carta aos Efésios. Vamos ver outra parte que está dentro desse assunto no livro, na carta aos Coríntios. Já vamos entrar lá. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, vai agregar ao nosso assunto. Mas também nós vamos ver acerca desse conhecimento que vem do Espírito Santo na terceira parte do nosso livro, na nossa meditação hoje. E vai estar lá no Evangelho segundo João. Mas vamos por parte. Agora aqui, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, olha só o que o Espírito Santo usou o apóstolo para falar. Estava ensinando a igreja, nos quais o Deus deste século, o Deus aqui está com D minúsculo, simbolizando as obras do diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Veja bem, vamos tornar a falar. O diabo trabalha insistentemente para querer tentar fazer isso aqui, cegar o entendimento das pessoas. Como falamos, desde o início o diabo trabalha assim, para querer enganar o ser humano no âmbito espiritual, e se o ser humano tem os olhos espirituais, continua, melhor dizendo, com os olhos espirituais fechados, facilmente o diabo consegue enganar a pessoa, pisar na pessoa, escravizar a pessoa. Por causa do pecado, o diabo tem acesso à vida do ser humano. E assim, o diabo fazendo com que a pessoa viva nesse engano, viva nas práticas pecaminosas, vai tendo acesso na vida da pessoa e vai prejudicando a pessoa nessa terra. Mas o pior de tudo, leva a pessoa a caminhar em direção à morte eterna, o famoso inferno. Então veja bem, aqui o Espírito Santo está passando muitos pontos, mas tudo está se centralizando. Não viva enganado nessa terra. Entenda, o diabo vai usar muitas coisas, movimentos, informações, atrações, ilusões, vozes, muitas vozes. Ele vai usar muitas coisas de maneira sorrateira para querer enganar o ser humano. E então não podemos cair nesse erro. Mas para não cairmos nesse erro, é necessário o conhecimento que vem de quem? Que vem de Deus através do Espírito Santo. Nessa parte da passagem bíblica, aqui na segunda carta aos Coríntios, nós estamos vendo que o diabo trabalha, nós estamos fundamentando isso que nós estamos falando na palavra de Deus. O diabo, o Deus desse século, cega o entendimento dos incrédulos através dessas vozes, através dessas informações, através de tantas coisas. O diabo cega o entendimento das pessoas, cega os olhos espirituais das pessoas, não deixam elas alcançarem o conhecimento de Deus. Para quê? Para a luz do Evangelho não resplandecer sobre a vida delas e elas assim serem libertas. Coloque atenção, porque o Espírito Santo está passando algo muito importante para que ninguém te engane, para que nada nem ninguém te engane. Você não tem que comer pela mão de ninguém. Entenda, a sua comunhão com Deus é individual. É necessário, claro, a salvação é individual. É necessário congregar, é necessário ir à igreja, é necessário ser pastoreado, ser cuidado, ter a sua liderança. Isso é indispensável. Mas você não pode comer jamais pela boca dos outros. Você não pode comer jamais pela mão dos outros. Deus, o Senhor Jesus, veio nos trazer essa comunhão íntima e pessoal. Novamente falando, uma coisa não emite a outra. Você tem que ser uma pessoa adulta, amadurecida na fé, não dependendo de fulano nem de beltrano, mas também é necessário a sua liderança. Agora nós vamos ver aqui na passagem que vai ressaltar acerca do conhecimento que vem do Espírito Santo. Olha só, se você quer de fato ser uma pessoa madura na fé, uma pessoa adulta na fé, falando um linguajar mais fácil de entender, se você não quer depender de fulano, de beltrano, se você não quer viver enganada neste mundo e assim caminhando em direção à morte eterna, pelo contrário, você quer conhecer a verdade do Evangelho, veja o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo João, no capítulo 16 e o verso 13, olha só o que o Espírito Santo nos passa agora. Mas, Jesus falando, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Jesus, ele certa vez bradou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que esse Espírito da verdade é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Cristo. Você tem que alcançar o batismo com o Espírito Santo para que ele venha te conduzir. O Espírito Santo tem que estar dentro de você. Por isso, certa vez, Jesus: eu vou para o Pai, mas vou enviar para vocês o Espírito Santo. Aí ele continuou aqui: e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Se você não quer comer pela mão dos outros, viver enganada neste mundo e assim, sem direção, sem perspectiva de vida, sem caminhar em direção à vida eterna, se você não quer cair neste erro, é necessário você se entregar totalmente para Jesus. Porque para ser cheio do Espírito Santo e ser conduzido pelo Espírito Santo, é necessário primeiramente a fé em Jesus Cristo. Porque é o próprio Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo o ser humano que se entregou, vamos lá, no passo a passo da salvação, reconheceu-se como pecador, se arrependeu dos seus pecados, manifestou a fé em Jesus Cristo e essa fé justificou a tal pessoa. E a pessoa bem diante de Deus, justificada porque creu, porque se arrependeu, ela vai ser cheia do Espírito Santo. E dessa maneira a pessoa ela vai sendo guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Coloque atenção, esse assunto é muito importante porque na nossa geração os valores estão invertidos. E se a pessoa não for guiada pelo Espírito Santo, ela vai sempre sendo enganada, vai sempre quebrando a cara, vai sempre se afastando mais e mais de Deus até chegar na morte eterna. Coloque atenção, como falamos no início, essa palavra é de suma importância. Então não aceite viver enganado. Se você até agora estava vivendo enganada, comendo pela mão dos outros, qualquer coisa te levava, qualquer vento que soprava te levava, te induzia, te estimulava e essas coisas estavam te fazendo entrar na pior. Deixe tudo isso agora, creia nessa palavra que você está ouvindo, que você aprendeu neste momento e com toda a certeza o próprio Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, te conduzirá em tudo nessa terra e você não viverá enganada, mas acima de tudo, você estará caminhando em direção à vida eterna, ao reino dos céus. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Compartilhe com seus amigos e familiares lá nas redes sociais, porque como Deus te abençoou, através dessa palavra, também abençoará cada pessoa com quem vocês compartilhar, tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus.